Olá, pessoal, estamos aqui diretamente do Congresso da VP, 25 anos de Congresso. Eu tenho a honra e o prazer de receber Rafael de Carvalho. Ele é engenheiro químico, ele faz teste de alergia alimentar há 23 anos, com mais de 30 mil testes realizados. O Rafael estudou na Alemanha, em Essen e Limburg, e ele utiliza o método Vega Test para identificar as alergias alimentares e muitas outras coisas que ele vai estar falando com o nosso diretor, o Dr. Sam Silva, nosso diretor executivo da Semes Biofarma. Dr. Rafael, uma honra te ter, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Estou pronto para esperar e explicar tudo para vocês agora. Muito bom, obrigada. Rafael, obrigado por aceitar nossos convites. Muito obrigado também, Samuel, pelo convite. Eu estou feliz. Excelente. Cara, fico impressionado assim, com a tua abordagem, tá? Também o teu background, como você está usando isso na prática clínica, né? Você é engenheiro por formação, engenheiro químico, é isso? Perfeitamente. E aí trabalhar com prática clínica na engenharia, eu imagino que tu tem uma cabeça mais analítica do que a minha, né? Você é engenheiro, um cara mais exatas, né? Porque eu venho das farmacológicas, farmacêutico, e ter alguém assim da química com a mentalidade mais exata em engenharia é algo fascinante, algo interessante. Eu estou muito curioso para entender, primeiro, a tua ideia pessoal. Hoje, com mais de 20 anos de prática clínica, usando o teu método, eu vou falar um pouco sobre o teu método. Antes, quero falar para ti, na tua opinião, tá, como profissional, o que é inflamação? Bora lá. Inflamação é quando o corpo começa a sofrer problemas de vários ramos, certo? Quando a gente começa a mudar a nossa tradicional maneira de viver bem, que é o que nós gostaríamos. Então, quando as pessoas começam a ter sintomas como azia, excesso de gases, constipação, diarreia, coceiras como dermatite ou urticária, psoríase, né, doença autoimune, tudo isso já gera uma inflamação no nosso corpo. Então, essas inflamações têm vários tipos de repercussões, que cada pessoa vai ter um local específico para ser agredido, que vai sofrer uma consequência. Pode ser no intestino, pode ser... Exatamente. Porém, que é onde eu entro, tudo isso que eu citei começa no intestino. E se começa no intestino, tem relação no que entra no intestino. E o que entra no intestino é o alimento. Perfeito, perfeito. E aí que eu entro. Então, o alimento pode tornar-se, o que eu ponho para dentro, o alimento que eu estou ingerindo, pode tornar-se o gatilho que dispare esse estado inflamatório, claro, e a pessoa ficar inflamada. Claro, Samuel. Ele pode ser um remédio ou ele pode ser um grande veneno. E uma coisa muito importante, qualquer alimento, para mim, pode ser excelente e para ti pode ser péssimo. Qualquer alimento. Interessante. Então, as pessoas têm que se dar conta muito mais disso. Não adianta que o pessoal gosta de mencionar, até aqui no congresso onde nós estamos, os próprios palestrantes mencionam a palavra comida de verdade, né? Estou até vendo ali escrito ali na plaquinha da frente. Mas eu, com a minha visão micro em relação a isso, eu digo que isso é uma visão macro. A minha, que é micro, eu pergunto, mas o que é a comida de verdade? Para quem? É isso? Tá vendo? Então, a partir disso, que a gente começa a ter uma verdadeira resposta do corpo. Entendi. E aí você usa um método diferente para abordar esse aspecto da inflamação. Você usa um método diferente. Não é um método bioquímico. Eu queria entender esse método. Não. Você vai falar um pouco sobre isso. Fala para mim primeiro o nome do método, certo? E aí eu vou tentar decifrar, transformar em miúdos, porque 80% das pessoas que assistem meu YouTube são profissionais de saúde, tá? 10% são lojistas, tá? Mais ou menos assim, 70% prescritores, profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, tá? Aí vem 20% aí lojistas e 10% são curiosos. Então tem leigo também assistindo e ninguém ia ser, acho que menos 10% ia ser engenheiro, cara. Então assim, que método é esse? E aí vai entrar o método que eu utilizo é chamado Vega Test, tá? Quem descobriu, na verdade, só para ter uma ideia assim, né? Meu pai é médico, certo? Meu pai é médico, já há mais de 50 anos, e ele é um dos pioneiros da medicina integrativa lá do Rio Grande do Sul, já que eu sou de Porto Alegre, né?
Então ele que viu esse método e falou para mim. E aí então eu achei muito interessante, comecei a ir atrás, comecei a estudar. Primeiro fiz alguns cursos aqui no Brasil, um médico já falecido, né, que foi que me ensinou. Posteriormente eu fui para a Alemanha, né, até hoje existem lá aparelhos, cursos, né, para quem quiser. Perfeito. Está lá. E é um método, ele tem uma grande diferença entre vários outros, certo? Por exemplo, esse é um método não invasivo. Ok. Por quê? Eu não utilizo sangue e eu também não utilizo saliva, certo? É um método eletrônico. Eletrônico. Então, eletrônico. Eu tenho essências dos alimentos dinamizadas homeopaticamente em CH30. Ok. Ok? Posteriormente, vai fechar um circuito entre a pessoa, o aparelho e o alimento ali sendo testado. Então, se tem amostras do alimento, de vários alimentos, que são amostras lá na sua bancada, lá na sua clínica lá. Você tem o equipamento e tem um paciente. Perfeito. Exato. E agora? E aí? Ali eu junto essas coisas, né? Vai fechar um circuito chamado princípio da ponte de Wheatstone entre a pessoa, o aparelho e o alimento, e através desse aparelho ele vai começar a mostrar a resposta daquele alimento no corpo. Tá bom. Quando tu fala circuito, o que é que vem na minha mente? Vem o conceito de entrada e saída. Perfeito. Então segue um circuito, segue um caminho. Você falou para mim que é o circuito: equipamento, alimento e o paciente talvez volte para o equipamento. Mas como é que é feito esse circuito? Não estou entendendo. É o seguinte, a pessoa irá segurar com uma das mãos um eletrodo. Que é em formato de cobre, um cilindro de cobre, que ali é o polo positivo. Certo. Na outra mão eu vou estar isolado, eu vou ter uma caneta eletrônica, certo? Na qual eu vou utilizar pontos específicos da acupuntura. E aí eu pressionando, como eu vou estar isolado, vai ser só a pessoa e o alimento, eu pressionando pontos específicos da acupuntura, vai passar pelo aparelho e aí vai acionar esse painel. E através de uma DDP, que é uma diferença de potencial, comparado com a estamina da pessoa, que é o nível de tolerância alergênica, que aqui é o MERS também, eu vou começar a identificar os alimentos que causam inflamação no corpo. E aí no final do teste, durante o teste, eu também não sei quais são esses alimentos, e no final do teste, cerca de... Tu está cego e o paciente cego. Cerca de 2 horas, exato, cerca de 2 horas, mais ou menos, 1h30, 2 horas, sai o veredito, sai a resposta ali final. Mas aí para aquele número limitado de alimentos. Eu chego a testar 150 alimentos. 150 alimentos. Tá, entre o alimento A e o alimento B, 1 segundo, 1 minuto, 15 minutos, 50 minutos, como é que funciona? Rapidinho. Posso fazendo, vou trocando, finalizei, já vi a resposta, tem a maneira que eu vou separando, e aí no final eu junto tudo e vejo como é que eu separei e deixo marcado. Só para ver se eu entendi. Se tem a caneta eletrônica nas tuas mãos. E aí você tem aí a amostra do suplemento, ou do alimento. Isso. Aí tu tu introduz esse eletrodo no alimento ou não? Ou só vai tocar em pontos? Eu coloco esse alimento, no caso é chamado uma colmeia. Uma colmeia que dá no equipamento. É como se fosse, exato. Como se fosse uma colmeia que vai para um refratômetro. Você avaliar exatamente. E aí ele vai captar mais ou menos, tanto que vai ocorrer essa diferença de potencial. E aí, através dessa DDP, é que eu vou começar a identificar essas respostas inflamatórias. Tá, essa diferença de potencial, se eu fizer com a água, é para dar o quê? 0, 1000? Qual é a sua referência? Você tem que calibrar isso. Tem. Eu calibro no aparelho, na pessoa, antes de começar tudo. Isso, para saber o 0, isso. Exatamente. Aí eu ajusto o aparelho, depois que eu ajustei o aparelho, eu vou medir com uma outra ampola a histamina, que é esse nível de inflamação, de alergia, certo? E aí, então, vai começar a ocorrer essa diferença de potencial entre o valor ideal, digamos, e o teu valor de saturação. Mas a histamina vem de onde? Não entendi.
a histamina está pronta também dinamizada. Ah, ok. Então, Eu também tem tenho uma algo. amostra de histamina, vai colocar nessa célula lá onde vai passar a corrente sanguínea. E aí eu vou ajustar aquela histamina tua. Ela vai me dar Aí valor. essa histamina vai ser o 100 e eu ser histamina vai ser 0. Exatamente. Digamos Nós assim. fora. Sim. E aí vai começar a oscilar. Alguns não vai oscilar, outros não vai oscilar. Esse painel galvanômetro. Com outras mais, outras menos, e eu vou começar a identificar esse tipo de resposta. E aí eu vou separando os alimentos bons, alimentos medianos e os alimentos inflamatórios. Para aquela pessoa. Para cada pessoa. Isso é uma grande diferença. Cada pessoa vai ter a sua resposta. Tá, deixa eu perguntar para ti uma coisa. E se tiver, porque a inflamação, Rafael, toda inflamação, cara, é uma resposta imunológica. Perfeito. Tá? Então, assim, a fulano tá com alergia, não sei o quê. É o sistema imune produzindo citocinas, que são mediadores químicos, são hormônios, que vão agir em determinados tecidos, você falou. Tá? Então, assim, se eu uso o imunomodulador, por exemplo, o Biovic-Glucan, que ele modula a resposta imune. Eu chego lá, o San Silva chega lá e diz, cara, tu tem alergia a crustáceo. Ok, tá? Deu 100. De 0 a 100, brother, tu tem 100. Tá. Tolerância baixíssima, beleza. Eu tenho experienciado, quando a pessoa faz uso do Biovic-Glucan, essa intolerância, esse grau alérgico, né, é atenuado significativamente, ao ponto de eu apresentar essa resposta exacerbada, dessa crise, seja de coceira, lábios e tal. Se a pessoa depois que fizer uso do Biovic-Glucan, essa tensão, essa diferença de potencial vai ser alterada caso essa pessoa desenvolva essa modulação do sistema imune? Sim, por quê? Na verdade, primeira coisa, essa resposta do meu trabalho é dada por uma IgG. É uma imunoglobulina do tipo G, que é uma resposta tardia. A resposta tardia vem de 3 horas até 4 dias depois que a pessoa ingeriu um alimento. Certo? Então, essa resposta G vai variar. E ainda mais, utilizando esse produto de vocês, como ele vai trabalhar ainda melhor a tua microbiota, toda a tua resposta, vai diminuir no nível a quantidade de inflamação do teu corpo, posteriormente, depois de um tempo, sim, o nosso nível histamínico, a nossa qualidade de recepção do alimento vai começar a melhorar. Excelente. Então vai ser... Esse é o exercício que eu quero fazer contigo. Vamos pegar alguém bem cruzeta, cara. Assim, ó. Sancho é um cara aqui que, assim, alérgico ao amendoim, alguma coisa assim. Agora, eu tenho sensibilidade grande. E a gente faz o exercício. Porque eu tenho resposta em termos de laboratorial, invasivo, amostragem de sangue, paciente oncológico, neutropênico, ou seja, a sede branca lá embaixo. Neutropenia. Eu reverto a neutropenia, cara, em 72 horas. Laboratorial. Em 72 horas? 72 horas. 3 dias. O cara faz 4 de 15. 15 ml. E aí eu vejo no laboratorial. A série branca volta. Vai ser interessante ver esse teste. Ver que eu consigo. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu gosto de fazer essas comparações, né? Eu já tive casos também de pessoas conseguiram ter uma resposta boa, rapidamente, né? E uma coisa que eu digo que é importante, com a exclusão daquele alimento descoberto, automaticamente a nossa inflamação já começa a diminuir. Já atenua. Juntamente com todo esse tratamento que vocês utilizam, vai ser muito mais rápido. É que, na verdade, muitas vezes nós temos essa dificuldade de saber os alimentos que são realmente inflamatórios, porque nós temos uma resposta lenta no nosso corpo. Não é uma IgE que tem uma resposta imediata. Imediata é considerada até 4 horas. Entendeu? Então, a resposta lenta a gente pode muitas vezes confundir com vários outros alimentos. E aí, a gente não tem certeza que aquilo pode ocasionar um problema grave no nosso corpo. Né? O grave no sentido, causar, por exemplo, pessoas que têm diarreia, que têm uma constipação, que têm problemas de enxaqueca, e não sabe a cura. E eu digo, muitas vezes está vinculado. Eu sempre digo, se tu já tentou de tudo e não deu certo, somente vai funcionar utilizando medicamentos, tu vai ter que ser um dependente do medicamento,
é porque tu não avaliou corretamente a questão alimentar. Porque a questão alimentar não adianta, é um gatilho. É gatilho. Se você vai ficar com espinho lá, não adianta dar anti-inflamatório. Virar o espinho do pé, virar aquele, né, o alérgeno lá. Exatamente. Diminuir essa carga. Então, daí. a pessoa parando de comer, muitas vezes, em 4 meses, talvez agora com esse teu tratamento por cima, muito mais resposta, muito mais cedo. Muito mais tenho casos de pacientes celíacos. Escuta, cara. Eu tenho casos de pacientes celíacos, licença médica, usando fraldão. Saiu do trabalho usando fraldão, licença médica. Há 2 anos. Que eu não conseguia, ela tinha assim 8 episódios, 12 episódios de diarreia por dia. Caraca. Eu reverti isso e ela, assim, dentro de uma semana mandou um áudio para a nutricionista dela. Doutora, eu nunca me senti desse jeito. Porque a resposta imune, o sistema imune está dizendo o seguinte, ele está descontrolado. Mesmo tendo um alérgeno, a informação do arsenal imunológico continua a mesma. Quando voltar a ativaçãozinha, ele vai atacar mais do mesmo. Porque criou um arsenal dizendo o seguinte, esse tecido é inimigo. Aí volta para a mucosa e vai se atacar de novo. Psoríase. Tira os alérgenos. Beleza, vai ter no ar. Mas ele continua com informações imunológicas para atacar mais aquele tecido, entendeu? Então, assim, os seus resultados maravilhosos, sem parceria interessante. Vou estar curioso para ouvir teus relatos, cara. Quem quiser conhecer melhor, ó, no meu Instagram diz tudo. Eu tenho pessoas, né? Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que ela, há um tempo atrás, ela tinha muitas coceiras violentas no corpo. Ela botava gelo no corpo para parar de coçar. Desesperador. Sim. Fiz os testes nela, descobri que é o abacaxi. Já pensou? Meu pai tem uma dor de cabeça quando ele come cacau. A fruta cacau. E olha só, tu vai dizer mal do cacau. Eu acabei de fazer uma palestra agora ontem aqui. Sim. Que o cacau é anticancerígeno. Um excelente antioxidante. Então, excelente. Qualquer alimento, na verdade, pode ser inflamatório. Pode ser, verdade. Eu tenho a melancia. Já pensou? Uau. E aí, então, a gente 95% água. 95% água. Exatamente. Então, são respostas que deixam a pessoa de uma maneira diferente. Quando isso ocorre, tem alguma coisa errada. E qualquer alimento pode ser, como eu disse, qualquer alimento pode ser, os alimentos se diferenciam para todas as pessoas. Perfeito. Rafael, se eu quiser saber mais, conversar com você, trocar ideia, seja um profissional de saúde, seja um paciente, qual a melhor forma de acompanhar você e receber seus conteúdos? Eu posso deixar o meu Instagram aqui, que é Rafael de Carvalho, _alergias, certo? Podem me chamar por lá. Ótimo. Tem a nossa clínica em Porto Alegre, mas pode me chamar por aí que eu vou responder. E a gente vai entrando em contato, quem quiser alguma ajuda de alguma maneira diferente. Eu digo, se já pensou de tudo e não resultou, não deu o resultado adequado, foca um pouquinho mais na tua alimentação, que eu acredito que vai mudar muita coisa. Perfeito, excelente. Gente, Rafael de Carvalho, trazendo para nós uma nova abordagem na inflamação, estão todos inflamados, e essa abordagem interessante leva aspectos eletrônicos, vibrações e frequências diferentes que cada corpo da gente tem, mediante cada alimento, tecnologia de ponta, avançada. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. Uma honra, gente. Obrigado. Eu agradeço pelo convite aí. E agora eu também estou muito curioso para conhecer esse programa de vocês aí. Vamos embora. Eu quero usar, porque todo mundo tá indo com sacolinha aí. Pelo visto, todo mundo vai precisar dele. Com certeza. Vai ser uma parceria maravilhosa. Pô, que maravilha. Excelente. Valeu, obrigado. Show de bola.